Fala galera, aqui é o Wesley e nesse Natal eu desejo que no futebol, né, acabe esses casos de racismo, né, toda essa injúria racial que possa estar acabando, né, que o mais importante continue sendo o futebol como sempre foi. Alô meus amigos, Derlei falando aqui, passando para desejar a todos vocês um Feliz Natal, próximo ano novo, a todos vocês ouvintes da TV Diário, Deus abençoe, que passe tudo bem, com saúde, tá bom? Forte abraço e Feliz Natal para vocês, tchau, tchau. Então, passando aqui para desejar um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, né? Tudo de bom na vida de cada um. Um abraço. Alô, ouvintes da TV Diário, aqui quem tá falando é o Max, goleiro do Fortaleza. Eu queria desejar aí um Feliz Natal e um próximo Ano Novo a todos. Vocês possam passar aí tudo bem, que Deus possa abençoar todos vocês. É isso aí, meus amigos! Eita, Feliz Natal! É nesse clima que a gente começa a grande jogada desta sexta-feira. Chegou o dia 25 de dezembro de 2020. A gente lembra, né, que esse ano não foi uma situação fácil. Muitas famílias perderam os entes queridos, mas os que ficaram, os que estão com saúde e os que estão se recuperando também por conta desse vírus infeliz, a gente deseja um Feliz Natal para a sua família, que vocês possam estar todos juntos. Sexta-feira, feriadão, ninguém trabalha, então vai ser audiência garantida, hein, galera? Eu conto com a participação de vocês aqui conosco, acompanhando essa sexta-feira, porque é Natal, é feriadão, mas fim de semana promete, fim de semana pode ser decisivo para as duas equipes. Ceará tentando aí deslanchar e o Fortaleza tentando uma recuperação. E eu não estou sozinha não, nesse Natalzinho, olha, fui chamar o Papai Noel, o que é que você quer de presente, Guice Thiago? Eu quero passar o Natal com o Wilton Bezerra e Tom Barros. Pra que Natal melhor, meus amigos? Falta só fazer o ho, 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 ho. Não é isso, Tom? Bom dia pra você, Tomzinho. Ho, 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 né? Denise, um abraço para você, para o nosso querido Wilton Bezerra. O pessoal está aí na retaguarda, é um dia diferente, né? A humanidade há quantos anos se curva para comemorar o nascimento de Jesus Cristo? Os mais rigorosos dizem assim: não está na Bíblia a data do nascimento de Jesus Cristo. É verdade. Lá não está especificamente dizendo que foi no dia 25 de dezembro, até porque o calendário só veio depois. O importante é que ele nasceu, o importante é que trouxe a mensagem, o importante é que a gente sabe como aconteceu. E digo mais, exemplo para toda a humanidade. Essa criança que veio ao mundo para nos salvar foi perseguida desde o dia em que aqui apareceu, quando nasceu lá com aquela estrela. O Herodes queria cortar a cabeça. E a criança teve que ser levada para o Egito, saindo, né? Lá de Belém, onde nasceu, percorrendo todo aquele caminho no jumento com São José levando Maria. Veja que sacrifício logo para nascer, para começar a história. Então, o mundo se curva diante da mensagem cristã, e é bom que não se curve apenas, Denise, na data de hoje. É bom que faça uma meditação mais ampla sobre a pregação de Jesus Cristo, para que a gente perceba o quanto os homens estão errando na conduta aqui na Terra. Talvez, no instante em que cumprirem, por exemplo, que está no Sermão da Montanha, quem sabe o mundo passe a ter uma situação bem melhor. Denise Santiago. Essa é a reflexão do nosso querido padre, que ia ser padre, não era, Tom? Você estudou para ser padre, não foi, Tom? Tive assim algum caminho, mas depois... Eu fui muito danado para ser padre, não dava não. Mas recebemos a sua bênção, Wilton Barros. Wilton Bezerra, Feliz Natal. Você também estudou para ser padre, Wilton Bezerra? Interessante. Bom dia, Denise. Bom dia, Wilton Barros. Bom dia, meus amigos da técnica, a grande audiência do programa. Interessante, você vai duvidar, mas eu tinha realmente esse desejo. Sério, Wilton? E vou explicar por quê. Eu tinha primas e tias da minha mãe, freiras, e eu estudei no liceu. O liceu era vizinho ao Seminário do Crato, essa grande faculdade do estado do Ceará, no começo do século passado. E ali, de repente, em função daquela convivência com padres que eram professores, de repente eu imaginei que seria uma boa
ser seminarista, procurar ser padre, mas fui dissuadido a tempo, não é? Devo dizer que eu não, mas se fosse o Tom Barros, tivesse nessa carreira religiosa, nesse itinerário religioso, eu acho que ele estava ou estaria na boquinha para ser papa. Pode ter certeza disso. Olha aí. Olha. Realmente não teria nenhum fôlego para isso, porque depois eu senti que realmente não seria essa a minha praia. Mesmo porque eu tenho algumas posições que não se conjuminam, digamos assim, com a religião propriamente dita. Mas, tirando, naturalmente, essa questão mais profunda, dissertada pelo Tom Barros, eu diria que a sociedade ela nunca se acostumou, nunca admitiu os que se revoltam, os que se põem contra as injustiças do mundo. Ainda hoje é assim. Quem procura ter um comportamento correto, quem procura defender as pessoas contra as injustiças, são mal compreendidos, taxados de uma série de defensores dessa ou daquela ideologia. Mas é tempo de paz, é tempo da gente realmente se abraçar. Hoje, infelizmente, até isso está limitado, né? As comemorações junto aos familiares. E vamos esperar que, diante deste 2020 ingrato, a gente tenha nos festejos do Natal a oportunidade de readquirir um pouco, não, mas muito, dessa alegria de viver. Porque, afinal de contas, a vida, ela tem que ser, sabe, levada festivamente em consideração. Nós temos que aproveitar esse tempo que nos é dado aqui na Terra exatamente para que cuidemos um do outro, porque eu acho que é essa a maior função do ser humano. Tá vendo, meus amigos? Não é só futebol, não. Exatamente, Tom Barros. A grande jogada... Ele falou aí no Papa, né? Papa Francisco, meu nome é Francisco. Meu nome é Antônio. Mas é isso mesmo. Mas José, sinônimo de pobreza e humildade. E o meu é Maria, vamos nós. Aliás, tamo junto. Está falando aí em Maria, nós temos até que entender o seguinte, sobre essa... Olha, você pega todo o retrato do Natal, com a árvore de Natal, com as lapinhas, né, que são colocadas, e as manjedouras, essas coisas assim. Mas eu estava falando dessa caminhada de Belém na fuga para o Egito, é Maria, que você falou, seu nome é Maria. Maria, José, fugindo para o Egito para se salvar, e a Mercedes Sosa, aquela cantora argentina, extraordinária, ela gravou uma música que até o Paul Muriá, na sua orquestra, também gravou, chamada La Peregrinación, que é exatamente a trajetória de um Deus menino que ninguém sabia, entre Belém e o Egito para se salvar fugindo do Herodes. Então é uma história belíssima que a gente tem para o dia de hoje, o dia de Natal, e quem quiser está aí a gravação no YouTube para ouvir exatamente Mercedes Sosa com La Peregrinación. Meus amigos, não é só futebol não, hein? A grande jogada é esse momento reflexivo do Natal, os nossos queridos. Tom Barros e Hilton Bezerra, como eu havia falado, o fim de semana ele vai ser bastante agitado no Campeonato Brasileiro. Amanhã já tem aí o Fortaleza, nós vamos já falar um pouco mais o que é que o Fortaleza precisa melhorar. E aí na tela, só para você ficar ligadinho aí na verdinha, claro, acompanhando todos esses jogos do Fortaleza às 7 da noite, lá na Arena Castelão, dentro de casa. Olha aí, o técnico Marcelo Chamusca vai receber Rogério Ceni, a equipe do Flamengo. E no domingo, o Ceará vai até a Vila Belmiro para encarar o Santos. A gente começa falando sobre o Fortaleza, meus amigos, por conta que joga amanhã. E tem um detalhe que a gente veio durante essa semana, o técnico Marcelo Chamusca até anunciou no último confronto, no último jogo, depois do Clássico, que iria fazer algumas modificações, principalmente no ataque do Leão. Um esquema que deve ter algumas mudanças. Próximo jogo, mais uma pedreira. Quem sabe já no próximo jogo a gente não pode utilizar, pode ser um jogador mais criativo ali, trabalhar um pouco mais, menos em transição e mais com construção. E com um jogo mais por dentro, com um jogador mais centralizado. Alterações que vão partir do meio-campo, já que Juninho cumpre suspensão automática.
Com a ausência de Juninho, quem sabe Ronald pode formar a dupla no meio de campo com Felipe. Vasquez centralizado, o ataque com Romarinho e David e Paulista lá na frente. A segunda opção pode ser Derlei na vaga de Juninho, João Paulo ganhando mais uma chance no meio-campo, uma dupla com Romarinho e Osvaldo e deixar o Wellington Paulista como centroavante. Sem esquecer também do Beckson, com 3 gols marcados terá a chance de aumentar a marca, se for a escolha de Chamusca. O que não pode acontecer é continuar perdendo gols, até porque a pretensão do time é a manutenção na Série A, mas os números não estão equilibrados. Até o momento, o setor ofensivo do Fortaleza só marcou 24 gols. Menos de 1 gol por jogo. Cenário que deixou a equipe de Chamusca com o 4º pior ataque entre os 20 participantes. Mas, como já adiantou Felipe Alves... O Chamusca é o menos culpado da história. Acho que a responsabilidade maior é toda nossa. Se a gente for relembrar, os problemas ofensivos já estavam aparecendo ainda no comando do Ceni. Nos últimos 6 jogos do Brasileirão, com o ex-técnico e o interino Marconi Montenegro, foram 7 gols marcados. Um ataque que já dava o sinal de alerta. Tá aí, meus amigos, a gente acompanha um pouco como é que pode ser essa modificação do ataque. E eu vou trazer aqui para os nossos comentaristas, para você de casa também acompanhar, algumas opções. Wilton, Bezerra e Tom Barros. O Fortaleza está com o pior ataque da competição de acordo com as estatísticas. E aí, Wilton, o que se pode prever é que haja uma mudança. Antes, assim, eu trouxe aqui umas 3 opções para a gente discutir, mas antes disso, o sistema com 4 atacantes, a gente viu que não está dando mais certo, hein, Wilton, com o comando do técnico Marcelo Chamusca. Olha, eu quero pagar para ver, sabe? Porque o Chamusca chegou, assumiu o time do Fortaleza e não fez modificações profundas na forma de jogar do time. Mesmo porque, é uma questão de visão desse comentarista, não há, sim, campo, não há espaço para fazer modificações radicais. Ele treina, por exemplo, a peça de ataque. Mas todos nós sabemos que a deficiência pode não estar no ataque. Porque um time ele é feito do sistema de defesa, meio-campo e ataque. Esses comportamentos eles têm que interagir para um resultado final. Você não tem um ataque bom sem apoio. Por isso que tem até essa explicação. Ataque apoiado. O que é ataque apoiado? É cercado, por exemplo, de todas as providências no movimento de jogo. Com a bola e sem a bola. Com a bola, os laterais se projetam, o meio-campo avança, as coberturas são todas elas combinadas, todas elas ensaiadas. Então, o movimento ele é coletivo. A defesa não fica estanque do meio-campo, nem o meio-campo estanque do ataque. O ataque só não resolve. É bom que se entenda o futebol, que ele, apesar de permitir aventuras individuais, ele é um futebol, o futebol é coletivo. Vamos lá. O Fortaleza já jogou no 4-2-4, com variações, porque saindo da prancheta é diferente. 4-3-3 já jogou. Já jogou no 4-4-2. Diziam que o Fortaleza atacava com 4, às vezes atacava até com 6. Então tem todas essas variações, essas simulações, os deslocamentos. Né? O futebol, ele sai da prancheta para o campo e ele se modifica. Então eu quero crer que o problema maior esteja no desempenho de ordem individual. Porque não existe esquema sem jogador. Isso é de uma obviedade profunda. Então, vai depender de que o centroavante, o Wellington Paulista, seja muito mais do que foi. No último jogo, onde ele existiu, ou seria melhor o Beckson? E o David? O aproveitamento do David. E o Osvaldo? Vejam bem, é para um tempo só vai para o segundo tempo. E o Yuri? O papel dele tem que ser modificado. E o lado direito, como é que se resolve? O time não vai ter o Juninho em campo, não tem problema, tem o Ronald. Isso. Então, eu acho que o aspecto que envolve o Fortaleza é mais de uma atitude diante da vida, do que propriamente essa coisa esquemática que é necessária, mas me parece que a essa altura dos acontecimentos não seria, digamos, o problema maior, o dilema maior do Chamusca.
Wilton, já que você falou sobre isso e Tom, sua participação também, a gente separou aqui algumas opções. O Juninho tá fora, né? Vai cumprir a suspensão. E a gente colocou um meia em algumas opções. Vamos ver se é essa primeira, Zé. A gente pode soltar aí só para o Wilton e para o Tom dar uma olhadinha também, dar uma analisada de algumas possibilidades que podem ser para o técnico Marcelo Chamusca. A gente colocou ali, o Wilton e Tom, não sei se vocês concordam também, tá, gente? Aqui a gente está discutindo aberta a mesa também. A gente colocou ali o Ronald ao lado do Felipe, o Vasquez um pouco mais, aquele meia, aquele 10, que a gente sabe que o técnico Marcelo Chamusca trabalhava bastante com esse 10, e o David de um lado, o Romário do outro, e o Paulista mais centralizado, mais à frente. Poderia ser essa uma opção, Tom Barros? Denise, eu não vejo até com relação ao Vasquez essa questão de jogar por onde vai jogar. Por quê? Porque coisa recente, ele entrou e não produziu bem. Ele entrou muito mais pela direita, fazendo um trabalho pela direita, e não pela meia esquerda. E não jogou bem, ele ficou devendo. Eu acredito que essa questão de falar no ataque do Fortaleza, você pode falar assim. Como é o ataque do Fortaleza com 3 jogadores? O David, o Wellington Paulista, Oswaldo, não é verdade? Geralmente você pensa, não, mas tem mais um que chega, tem o Romarinho, que por sinal voltou e não voltou bem. Então, eu fico só a me perguntar mesmo, é questão de opção de variação de jogadores, ou é o todo? Como é que está? Porque as oportunidades foram criadas. Isso é que está na minha cachola, que eu me perguntando a mim mesmo. As oportunidades foram criadas. O problema da finalização, da última bola, como queiram. Então, essa mexida que pode acontecer com o Ronald entrando, não é? Com o Vasquez entrando, essas modificações, isso daqui, se você prestar atenção, essas modificações já foram feitas algumas vezes e a coisa não melhorou tão acentuadamente. O que eu penso é o seguinte, há um momento psicológico, há um momento emocional para ser trabalhado. Esse Fortaleza tem que jogar como um todo, encaixado, como um todo. O Wilton Bezerra lembrou bem, não é por compartimento separado. Essa obsessão pelo gol para definir o Fortaleza e tirá-lo dessa situação difícil não pode ser olhada para o ataque, uma peça isolada, com 4 ou com 3. Não, é um conjunto, é uma corporação. É isso que tem que acontecer. O espírito de equipe dominar, como disse o Paulão, para todo mundo entrar com aquele propósito contigo. O Fortaleza está entrando morno. Eu não estou vendo o Fortaleza com a intensidade, o entusiasmo de outrora. E isso não vai mudar com a mudança de jogadores, não. É preciso que o Marcelo Chamusca também assuma essa parte. É a concepção que eu tenho acerca do Fortaleza. Tem a opção também do Derlei, hein? Quem sabe o técnico tentando dar aquela fechada ali no meio-campo, pode optar também pelo Derlei no meio-campo ali ao lado do Felipe. Wilton Bezerra, Tom Barros, aguentem aí mais um pouquinho com o Agatha Show, com a Denise Santiago, neste programa natalino, que nós vamos para um breve intervalo comercial e a gente volta já nessa sexta-feira, porque tem Ceará, hein, galera? Tem um Ceará no próximo bloco, não sai daí. Né, a gente sabe também que nossa equipe é uma das melhores visitantes, né? Então que a gente possa prevalecer isso, né? Continuar pontuando fora de casa. A responsabilidade é nossa e tem que partir da gente, essa recuperação. Eu acho que a gente é um grupo e a gente vive momentos bons e vive momentos difíceis também. Estamos de volta nesta sexta-feira e o papo agora é sobre o Alvinegro de Porangabuçu, que busca melhorar o desempenho fora de casa. Pelos históricos das estatísticas, 45 pontos é uma média para o time se manter na Série A. O Ceará já tem 35 na bagagem. E a gente não pode parar por aqui. O campeonato ainda, para nós, tem 12 rodadas e nós temos que buscar a pontuação para atingir os nossos objetivos. Objetivos que continuam os mesmos desde o início da temporada. A gente vem aspirando uma Sul-Americana desde o início, que é uma coisa grande. E por que não? Se amanhã ou depois a gente conseguir chegar próximo de coisas maiores, por que não? No momento, nós estamos correndo para manutenção e chegar numa Sul-Americana. Depois, se houver
alguma bobeada e a gente estiver no páreo, por que não? Manter esse ritmo e aumentar o número de vitórias fora de casa. Mais uma semana para trabalhar, com uma festa de Natal no meio, mas uma festa que a gente não para de trabalhar. Temos que ajustar a equipe da melhor maneira possível. A tendência é que esse ano seja melhor do que os anteriores na Série A. Os números são satisfatórios. Até o momento, o Ceará conquistou 4 vitórias fora de casa. No ano passado, nos 19 jogos, o Alvinegro de Porangabuçu conseguiu 2 vitórias. E em 2018, em toda a campanha do Ceará fora de casa, o time só conseguiu vencer em 3 oportunidades. A busca pelo equilíbrio, mais 6 jogos fora dos domínios para melhorar o desempenho, a começar pelo Santos. Mais uma semana de trabalho e empolgação após vencer o clássico. Melhor cenário não há para a sequência do Brasileirão. Ceará, meus amigos, Wilton e Tom Barros está bem, né? Venceu o clássico e vem com um ritmo bacana, boa qualidade em campo, mas tem esse detalhe dos jogos fora de casa. Como nós vimos aí na matéria, esse ano foram 4 vitórias fora de casa e que está bem. Dos outros anos, Tom Barros, 2 vitórias fora de casa, 3 vitórias fora de casa. É um número, quem está sonhando, almejando algo a mais, é um retrospecto que precisa ser revisto com aquele detalhe, com aquele carinho, hein, Tom? Eu acho, Denise, que essa situação do Ceará, principalmente depois dessa vitória agora com o Clássico, estabelecendo uma pontuação tão boa, ela não pode também ser entendida como dever cumprido de forma definitiva. Não. Ainda temos uma estrada e ninguém pode absolutamente brincar com a estrada. A matéria do Diário do Nordeste diz que mais 10 pontos o Ceará está dentro em 12 partidas. Quer dizer, é uma margem boa para ele trabalhar sem afobação, com serenidade, naturalmente buscando sua pontuação nos jogos, aqui e lá fora. Mas eu temo porque muitas vezes, quando a coisa fica assim, o jogador, de forma inconsciente, não é que ele queira, de forma inconsciente, acha que a missão está cumprida e ainda não está. Ainda não está. Nós devemos continuar com a mesma intensidade, até porque, coisa recente, antes do jogo com o Fortaleza, o Ceará Esporte Clube amargou uma situação de adversidade que ele não imaginava que ia pegar, inclusive, perdendo pontos dentro de casa. É bom que fique bem claro isso. Então, tá beleza, pontuação ótima, colocação ótima, perspectiva maravilhosa, todas as chances para chegar, inclusive, na Sul-Americana ou na pré-Libertadores, mas não pode pensar que essa coisa já está garantida. Você tem que manter a intensidade. Isso é que será importante dentro da colocação aí que você acabou de fazer, mostrando o Ceará fora e dentro de casa. O que melhorar nos aspectos fora de casa, hein, Wilton Bezerra, para que essa fique pelo menos equilibrado a situação? 4 vitórias só é um número pouco, apesar das estatísticas, dos históricos anteriores, está sendo um bom número. Mas, do modo geral, o Ceará tem qualidade e poderia melhorar esse aspecto fora de casa, hein, Wilton? Bom, em primeiro lugar, você diz, olha, ganhou 4 partidas fora de casa. Quantas perdeu aqui? Que é uma coisa realmente muito grave. Essa última com o Atlético Goianiense, como doeu. Isso. E aquela virada que ele levou do Vasco, aqueles 3 gols que ele levou do Vasco. E outros resultados iguais que doeram pra caramba, que geraram preocupação. Então a gente tem que ser realmente pouco ufanista nessas análises. Eu não estou dizendo aqui que dentro do programa tem alguém com ufanismo, não. Eu estou só dizendo aqui. A gente percebe aquela atmosfera, né? Aquele burburinho da torcida em torno de determinados números e tal. Agora, o Ceará, ele está devendo a torcida. Ele está devendo 2 anos de aflição. 2 anos de muita angústia para permanecer na primeira divisão. Foram 2 permanências doloridas. Porque, em função disso, o menor sinal do que o Ceará fica perto, digamos, daquela zona de faixa que ninguém quer chegar perto, o torcedor já pega pressão, já fica preocupado. É evidente que agora a coisa está mais sossegada. Então, primeiro, o time do Ceará tem que conseguir uma classificação para o próximo ano de forma tranquila, sem fazer o torcedor sofrer. Esse é o primeiro passo, é a primeira providência. Depois, imaginar realmente uma Sul-Americana, um papel melhor desenvolvido, porque, afinal de contas, quem não tem ilusão nesse mundo
eu acho que está sujeito a fazer um bocado de besteira. Quem não imagina dar uma subida na vida, não tem muita razão de viver. Então, eu acho que é justo que o Ceará, a partir dessa primeira etapa conquistada, ele passe naturalmente a imaginar uma Sul-Americana, um papel de destaque, como aconteceu, por exemplo, com a Fortaleza no ano passado. Isso aí é justo. Agora, jamais significar a situação atual como uma zona de conforto, que gere um descomprometimento do time, porque esse é o real perigo. Olha, a gente estava acompanhando aqui as imagens do treino, claro, prestando atenção nos comentários do gigante, o Wilton Bezerra e do Tom Barros também, mas os jogadores para terem estilo, viu? O Cocózinho do Vina, Matheus Gonçalves, a galera com os cabelos louros, aí Fernando Sobral, gostei dos estilos aí dos alvinegros. Olha, a gente está falando dos jogos fora de casa, o Ceará tem o Santos aí pela frente, podemos até acompanhar aqui rapidinho quais são as partidas fora de casa, Santos, Flamengo e Goiás. Vamos falar sobre o Santos, que o jogo já é domingo. Tom Barros, como é que o Ceará deve se comportar para essa partida, conquistar essa vitória? Vai dar mais moral ainda para o alvinegro, hein, Tom? Eu acredito que o Ceará deva cumprir o seu papel normalmente. Ele já enfrentou o Santos, já sabe, inclusive eliminou, ele tem o grau, aquela partida lá em Santos, quando o Santos perdeu até um jogador no primeiro tempo, ele poderia até ter conseguido uma vitória lá. Quer dizer, o adversário não é desconhecido, isso facilita. O Ceará o enfrentou, ele sabe qual é a peça que está do lado de lá. E sabe como a peça está do lado de lá, dentro da Vila Belmiro. Então não tem segredo, não tem surpresa. Isso pode ser muito bom para o Guto. O Wilton lembrou muito bem o problema do Ceará, muitas vezes, eu acho até, que não é nem enfrentar esses times como o Santos, que ele teve tudo para ganhar lá dentro, nós transmitimos. Não é isso. O problema é esse com o jogo aqui, por exemplo, com o Atlético de Goiânia. E de repente tem um apagão no final, sei lá, uma coisa esquisita, toma uns gols ali quando ninguém imagina que vai tomar e perde uma pontuação que poderia ser bem melhor. Eu digo a você, acho até, de certo modo, mais fácil esse jogo lá com o Santos, na questão de encarar com extrema responsabilidade, sem possibilidade de surpresa, que tudo que acontecer é normal, do que esse jogo com o Atlético, que a gente tinha certeza, Denise. Nós entramos com a convicção de que o Ceará Esporte Clube faturaria os 3 pontos, e faturaria normalmente. Não digo sem esforços, mas faturaria normalmente. Perdeu o jogo. Então, quando vai focado para um time que ele sabe que tem qualidades dentro do campo, que tem Otero, que tem Marinho, não é? Então, essa qualidade que o time do Santos tem, parece que os jogadores ficam mais imbuídos dessa responsabilidade e o desenvolvimento é melhor. Visão que a gente tem para esse compromisso, até porque nós vimos muito bem, de perto mesmo, o time do Santos contra o Ceará. E foi uma semana de trabalho, hein, gente? Mais uma semana de muito trabalho e o Vina faz um balanço de como foram as atividades, projetando para a partida contra o Santos. Uma semana, assim como todas as outras, né? Mas óbvio, sabendo também que tem, né, uma data festiva, uma data importante, Natal, mas... né, como é um ano de adaptação, já estamos adaptados, já sabemos o que enfrentamos, o que queremos no campeonato. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, né, independente do Santos tá na Libertadores. Acho que o foco deles agora, sem dúvida nenhuma, né, nesse jogo contra a gente, né, e a gente sabe da dificuldade. A gente enfrentou, né, a equipe pelo Brasileiro, pela Copa do Brasil. Sabemos da dificuldade que é jogar lá na Vila Belmiro, então focar. A gente sabe que é um jogo importante, é um jogo onde a gente vencendo, a gente consegue a mesma pontuação deles. Tem o Vina. A impressão que eu tenho, Wilton Bezerra, não vou comparar aqui nem Fortaleza e Ceará, mas estou falando questão de qualidade de trabalho. Quando a gente vê o Vina falando aí que é sempre uma semana cheia, o Guto também sempre parabeniza as semanas. E a gente consegue ver o resultado dessa semana em campo no Ceará. Eu não sei se você consegue ter essa mesma visão. O resultado de um trabalho, não que o Fortaleza não esteja trabalhando, não é isso. Não estou querendo fazer essa comparação. Mas estou dizendo que a gente consegue ver esse resultado que eles tanto pregam desse trabalho forte da semana, hein, Wilton? Olha, em primeiro lugar, o que, na verdade, coloca uma dificuldade para o observador é essa questão do Santos. Eu não sei por que eu vi o jogo contra o Vasco e Santos, e eu gostaria de ver aquele Santos desinteressado.
desinteressado contra o Vasco. Claro que o jogo foi em São Januário. Mas, para quem viu o jogo, o Marinho, por exemplo, que é a estrela do time, com aquela maluquice dele, entrou no segundo tempo, rapaz. Olha, eu vou te contar uma coisa. Fez 2 finalizações assim, como se estivesse participando de uma brincadeira, de um racha sem futuro, de um baba, como se chama. Entrou o Soteldo, ninguém viu nem a bola, né? Ele com a bola, pelo contrário, se olhou muito o cabelo dele. Uma pintura esquisitíssima, né? O Santos, contra o time do Vasco, foi descompromissado. E esse Santos, em nome desses compromissos que ele tem por outra competição, como é que ele vai ser domingo? É isso que a gente tem que saber. É para valer? É o time do Santos que o Ceará enfrentou em 2 oportunidades? Aí é duro, porque é dentro da Vila Belmiro, o time do Santos se dá bem jogando em casa, aquela coisa toda. Não que isso signifique que o Ceará não tem condições de enfrentá-lo e até de vencer. E vai depender do Ceará. É ele segurar esse entusiasmo, essa euforia, e transformar isso, como eu sempre digo, numa energia. Não é? Nada de achar que já ganhou o mundo. Porque se o comportamento for esse, fica difícil até a gente imaginar que um resultado positivo vai se dar. Então, eu considero um jogo normal, obedecendo naturalmente essas suspeitas de que o Santos vai ser assim ou assado. Infelizmente, para a gente que observa, a gente tem que levar em consideração esses aspectos, Denise. Felipe Vizeu já voltou aos treinamentos, fica aquela expectativa, Tom, quem sabe no decorrer da partida o técnico Guto Ferreira ganha mais uma opção aí de ataque bom para ele, sim. É verdade, ele voltou. Apenas um detalhe interessante, eu estava no lugar de Soteldo, que é um baixinho venezuelano, que dá um trabalho, ele driba bem. Eu estava falando do Otero, que é o outro, que é o colega do nosso titular aqui, o Antero Neto, né? Feito o reparo, vamos então para essa situação. Volta o Vizeu, tomara que recuperado, abre a opção. No momento é o Clepão que está outra vez, graças a Deus, no ponto, com o gol que fez e uma recuperação depois de um jejum que chegou a preocupar, se ele seria o homem realmente. E está aí uma opção a mais para o treinador Guto Ferreira. Eu vejo com muito entusiasmo esse momento do Ceará. Até porque, Denise, você aí no meio da semana, acho que há 2 dias, você colocou o Vina falando sobre seleção brasileira. Foi. E isso vou fazer o desdobramento. Por quê? Ora, se eu tenho compromisso de querer chegar à seleção brasileira, como ele disse que tem, meu amigo, o jogo com o Santos e todos os outros que faltam aí vai ser de um empenho extraordinário do Vina para que o Tite veja o futebol dele. Se bem que o Tite vê gente aqui do Nordeste, é meio difícil, mas quem sabe possa acontecer segurar, porque o Vina está jogando bola. Então isso aqui é importante. Ele tem compromisso com ele próprio, do objetivo de chegar lá. Portanto, dando o máximo de seu futebol nessas partidas, nessas 12 partidas que restam. E graças a Deus que tem os comunicadores, Tom Barros e Hilton Bezerra, que falam sobre o bom trabalho desses jogadores para chegar, quem sabe, hein, até no ouvido de Titi, quem sabe, é o sonho do Vida. A gente vai para o intervalo nesse programa natalino e vocês pensam que não tem time de fora? O Matheus preparou um time de fora, tem sim. Matheus preparou um time de fora bastante especial nesta sexta-feira. No próximo bloco a gente mostra como é que foi. Estamos de volta e sexta de Natal combina com ele, hein? Matheus Aragão, com o time de fora. E aí, galera da Grande Jogada, hoje é dia de time de fora, hein? O atual vencedor Marcos Montenegro enfrenta o desafiante Caio Ricardi. Tá preparado, Marquinhos? Sempre, né? Nasci pronto. Agora o Caio é difícil, não vai ser fácil não, confesso. Caio Ricardi, tá pronto pra disputa? Eu sou a zebra dessa história, hein? Tô na área. Então se liga lá no time de fora, no YouTube da Verdinha, na íntegra. E agora a gente deixa um pouquinho do que aconteceu por aqui, valeu? Eu peguei uma escalação de um time, de um jogo marcante do futebol cearense. E aí eu vou dando de um por um para vocês nomes de jogadores que estiveram em campo nesse jogo. E aí vocês vão dando palpite de vocês sobre qual jogo eu tô falando. É difícil, viu? Essa, Matheus? São jogos marcantes. E aí você vai ligando um jogador com outro para saber qual é aquele time, vai pensando na época, qual foi o jogo marcante que teve. Tu tá dando a escalação do outro time também, não? Não, esse é o mesmo time, eu só vou dar a escalação de um time. E Alex, mancho? Alex, pô, jogou Palmeiras? Com certeza é ele.
Cara, eu vou chutar aqui totalmente também. Eu vou botar Fortaleza e Ceará. Mas qual daí? Tem que dizer qual Fortaleza e Ceará. Aí é fácil, né? Ei, mas o Marcos disse Fortaleza e Cuiabá. E aí, qual foi o Fortaleza e Cuiabá? Não, mas aí tu quer comparar o tanto de Fortaleza e Cuiabá que teve com Fortaleza e Ceará? Horizonte e Ceará. Campeonato Cearense de 2007. Horizonte e Ceará, Campeonato Cearense de 2007. O Caio não acertou. Tá aí um pouquinho, hein, do time de... Agora, Matheus, não avacalhe não, Matheus. Caio Ricardo... Oh, meu Deus do céu. Caio Ricardo não tem futuro não, Matheus. Olha, gente, se vocês querem acompanhar como é que ficou o desenrolar dessa brincadeira, desse time de fora, é só acessar lá o YouTube da Verdinha, que está no ar, e vocês acompanham tudo. A boa resenha com Matheus Aragão, Marcos Montenegro e Caio Ricardo. Deixa eu me despedir aqui dos meus queridos. Ainda temos um tempinho ainda. A gente pode se despedir, já desejamos aquela mensagem de Natal no início do programa, que vocês tenham paz, saúde é o que interessa, galera, o resto não tem pressa. Tom Barros, aquele beijo pra ti, Tom, reta final, sabadão estaremos juntos, porque aqui não tem brincadeira não, aqui é Natal e é serviço, nós estamos igual os jogadores de futebol, hein, Tom, não tem parada, não tem feriado não, é trabalhando direto para ter o resultado, para fazer o gol, hein, Tom Barros? Denise, e um fim de semana muito bom. Depois de uma festa de hoje, de ontem também, véspera de Natal, com a ceia, hoje o dia de confraternização e muita reflexão, nós vamos retornar amanhã à atividade plena. Então, veja, não é brincadeira não, minha filha. Fortaleza, Flamengo, é jogão. E nas circunstâncias depois, domingo, aí tem Ceará Santos, Santos Ceará, quer dizer, jornada importantíssima desse fim de semana. Nós vamos conferir os mínimos detalhes, Denise. Um abraço. Bom Natal para todos. Bom Natal. O Tom falou de barriga cheia. Ih, Wilton Bezerra. Aumentou um pouquinho, viu, o bucho aqui da Denise. Ô, mas acho que eu comi demais, seu Wilton. Bom dia, seu Wilton. Até amanhã. A gente aqui é como bicicleta. Se parar, cai, né? Tem que trabalhar todo santo dia. Eu quero desejar a todos um momento de grande felicidade. Tomara que a humanidade tenha condições realmente de ter isso, nesse momento, nesse ano alucinante. Para quem tem fome. E fome de justiça para quem tem fome. É o que eu desejo. Um beijo, Wilton. Um beijo, Tom. Amanhã a gente se encontra. Feliz Natal, tá, galera? E até amanhã, se Deus quiser. Aquele beijo. Tchau, tchau.